Após a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial entre os anos de 1914 e 1918, os países vitoriosos, França, Inglaterra e Estados Unidos, propuseram termos de paz bastante severos contra a Alemanha, com o Tratado de Versalhes, que fragilizava sua economia, seu poder militar e a fez perder parte do seu território, produzindo uma imagem de como sendo a Alemanha a única responsável pelo conflito. O nazismo ou nacionalsocialismo foi uma ideologia de caráter totalitário elaborada por Adolf Hitler em seu livro Mein Kampf, que foi escrito na prisão onde Hitler estava após uma tentativa falha de golpe de Estado do Partido Nazista em Munique, em 1923. Ideologia essa que mais tarde foi adotada pelo governo alemão sob Hitler como principal símbolo e suporte ideológico. Para o estudo da comunicação, foi um dos maiores controles de massa já vistos na história da humanidade. Joseph Goebbels, que ficou conhecido pela frase "uma mentira dita 100 vezes pode se tornar verdade", intitulado pelo próprio Hitler como ministro da propaganda nazista, foi fundamental para o sucesso da propaganda nazi. Foi assumido o controle de todos os meios de comunicação e estabelecido um novo método para a disseminação de seus ideais, a propaganda, que deveria ser simples, porém, que envolvesse o emocional. As propagandas nazistas foram criadas a partir da compreensão do mundo em que seu público-alvo vivia, utilizando-a a favor da sua construção, conduzida com base no apelo emocional de uma Alemanha fragilizada e assim potencializando a identificação por parte da nação, que vivia um movimento nazista como o salvador da esperança alemã. Um fato que muito facilitou a perpetuação das ideias nazistas foi que eles possuíam um vasto conhecimento em técnicas de persuasão. Ao todo, foram 1.350 produções realizadas ao longo do regime nazista, divididas em diversos gêneros, porém com o mesmo objetivo: a exaltação da política nazista e a desvalorização de outras, bem como a inferioridade de raças não arianas. Além dos discursos, o nazismo se tornou cultura no país através da arte, música, filmes, teatros, cartazes, livros e imprensa. Cartazes contra os judeus eram distribuídos nas escolas, introduzindo desde cedo as crianças aos ideais nazistas. Nos campos de concentração, soldados alemães forçavam suas vítimas a serem filmadas, fingindo naturalidade e tranquilidade, passando uma imagem convidativa aos judeus para conhecerem as instalações. As autoridades usavam assim também a propaganda para ocultar o extermínio em massa que praticavam. Os filmes eram exibidos em cinemas com viés de entretenimento e em escolas para incentivar os jovens a iniciarem a carreira militar e combater os inimigos do país, propagando seus ideais de forma mais sucinta, entretanto, sem perder o teor xenofóbico e racista. Domenech, em 1955, conta que a propaganda na Segunda Guerra é um elemento tão útil quanto um exército. O uso das diversas ferramentas da publicidade alavancaram a união da nação, dando peso à ideologia nazista suportada por Adolf Hitler. A publicidade foi uma das principais responsáveis por alavancar esse movimento, oferecendo melhorias para o povo alemão, humilhado após a Primeira Guerra Mundial, utilizando de cartazes diferentes públicos-alvos, também como filmes, discursos, todos de caráter apelativo e estruturados de forma persuasiva para disseminar o controle de massa. Era constante a utilização de uma comunicação apelativa, melancólica, com cores remetendo a um clima que atingia diretamente o público alemão, dando um índice de pesar, luto, onde se podia apoiar uma imagem favorável ao nazismo. Os diferentes signos usados na propaganda nazista eram meticulosamente estudados para acender o nacionalismo diante da sofrida nação, usando da figura de um líder inspirador, de discurso impecável, sendo ele também um signo de significante da própria ideologia e nação, o próprio Adolf Hitler. A propaganda foi de extrema importância para a construção da imagem pública de Adolf Hitler, pois foi capaz de construir a imagem de um líder que poderia reconstruir a Alemanha, um verdadeiro salvador e aliado do povo.
A imagem pública de Adolf Hitler foi planejada, construída e empregada de forma meticulosa ao longo dos anos. A construção de sua imagem foi feita principalmente por cartazes, no que temos 3 tipos ao longo das eras nazistas. A censura foi um cartaz referente ao período da década de 1920, em que Hitler foi proibido de se manifestar publicamente em grande parte da Alemanha, e esse acontecimento se intensifica em um tom absurdo que se atribui ao acontecimento, sinalizando um protesto ao fato de Hitler não poder expressar sua opinião às massas. O cartaz busca atribuir a figura de Hitler como uma personalidade que sofre pelo fato de ser impossibilitado de se expressar, talvez em questões que pudessem auxiliar os alemães. Sua imagem passa a ser construída tendo como base a ideia de se tratar de um homem de bem, honesto, que só quer o melhor para a Alemanha e em troca é injustiçado com a proibição da fala. Os 2 milhões de mortos. Foi um cartaz usado para acender a chama nacionalista que estava sendo instaurada na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, no qual 2 milhões foram mortos durante a guerra, fazendo com que fosse implantado uma dúvida na mente do leitor. Todas as mortes teriam sido em vão? Nesse mesmo momento, Hitler se vale intensamente de recursos significativos para reiterar sua capacidade de governar a Alemanha, de lembrar que ele é a pessoa mais adequada para liderar o país.